Será que tu és vítima ou que tu tens te vitimizado? Espera, esse é um assunto bem delicado. Eu sei que isso é um assunto muito delicado, porque sim, dependendo de pessoa para pessoa, de situação para situação, de onde esta pessoa está inserida, a sociedade em que esta pessoa está inserida, ela de facto seja uma vítima. Mas a maioria das mulheres hoje que eu vejo, que tentam se mostrar muito como vítimas, o que elas na verdade têm é uma mentalidade de vítima. E espera, tá? Fica aqui. Porque este é exatamente o assunto que eu quero falar contigo hoje, nesse episódio do Sonhar Sem Limites podcast. O que eu quero é, de facto, mostrar-te como superar essa mentalidade de vítima. Por isso, não te sintas ofendida e fica aqui. Mas antes de nós entrarmos no assunto do nosso episódio de hoje... Olá, estrela da minha vida, e seja muito bem-vinda a mais um episódio do Sonhar Sem Limites podcast. Eu sou Edilane Cardoso, a host desse podcast, que te convida a não colocar limites nos teus sonhos. E, como sempre, é um prazer enorme receber-te aqui para mais uma conversa. E antes, tu já sabes o que é que vem aí, né? Antes de nós começarmos a falar, e até mesmo para eu começar a falar sobre a mentalidade de vítima e tirar-te desse ciclo, você já se inscreveu no canal aqui do Sonhar Sem Limites podcast? Tu já segues o Sonhar Sem Limites podcast se estás a ver ou ouvir esse podcast pelo Spotify ou pelo Apple Podcast? Se não, tu estás à espera do quê? Faz isso agora. Ah, Edu, mas eu acabei de chegar, nem sei quem tu és. Faz isso que você vai agradecer depois. Inscreve-te. Segue o Sonhar Sem Limites podcast, que assim tu vais receber sempre os novos episódios, vais ficar sempre por dentro e vais estar sempre a trabalhar aí o teu desenvolvimento pessoal e profissional, que é sobre isso que a gente fala aqui. O foco desse podcast é no teu desenvolvimento enquanto pessoa e enquanto profissional. Então, faz isso que tu vais me agradecer depois. Combinado? Então tá, bora. Vamos para a nossa conversa. Eu aqui na internet... dentro daqui do podcast, nas minhas redes sociais, eu falo para mulheres, eu trabalho com mulheres, eu lido com mulheres aqui na internet. Mas não só aqui na internet. No meu dia a dia, fora do digital, no meu espaço de trabalho, eu lido, falo, trabalho com muitas mulheres também. E eu trazer esse assunto é porque... Vocês já sabem que eu trago os assuntos de acordo com a vivência daquilo que eu vejo, tanto nas vossas falas para mim nas redes sociais, quando vocês comentam, quanto naquilo que eu vivo e experiencio no meu dia a dia e também naquilo que eu já passei e já vivi. E esse assunto também é um assunto que eu própria já passei e já vivi muito. Okay? Porque todas nós, em algum momento da nossa vida, nós somos, sim, vítimas. Na nossa infância, na nossa adolescência, enfim, acontecem coisas na nossa vida que, enfim, nós não sabemos sequer como nos proteger. E as pessoas que poderiam nos proteger nem sempre, infelizmente, estão ali para nos proteger e que aquilo faz de nós, naquele momento, sermos reféns, sermos vítimas. No entanto, a maioria das mulheres que eu vejo hoje, elas estão numa posição de vítima que elas não conseguem se soltar dessa posição. Então, elas já não são vítimas, mas elas vitimizam-se. E esse vitimismo está muito ligado à tua forma de pensar sobre aquele assunto do qual tu foste vítima. E atenção, como eu disse no início desse podcast, depende de pessoa para pessoa, de situação para situação. Eu não te conheço. Eu não sei qual é a tua situação. Então, o que eu trago aqui são conselhos e sugestões. Se tu sentires que precisas de muito mais do que isso, eu quero e eu recomendo-te a ir em busca de ajuda profissional para que tu superes isso. E se tu achares que esta conversa não é para ti, tá tudo bem. Envia para quem tu achas que é. Ok? Agora, se tu ficares muito ofendida, provavelmente a carapuça serviu. Bora continuar. Quando nós falamos de uma mentalidade de vítima, o que nós estamos aqui a falar é sobre uma pessoa que tem essa necessidade de se colocar como vítima nas situações. Não quer dizer necessariamente que essa pessoa sofreu ou deixou de sofrer alguma coisa na vida dela.
está aqui em causa é o quanto ela usa isso para se justificar e para se desculpar, de certa forma, aspas, daquilo que ela pode eventualmente fazer a partir daquilo. Eu normalmente digo às minhas alunas e minhas clientes que eu não quero saber daquilo que aconteceu com elas. Porque vamos ser sinceras, eu não sou terapeuta, eu não sou psicóloga. Então, não me interessa de facto o que aconteceu contigo. Não me interessa de facto o que tu passaste. O que me interessa é o que tu fazes com isso daqui para frente. O que tu vais fazer com isso daqui para frente. Porque o passado passou. Aconteceu. E se passou, deveria ter passado para ti também. Se não passou para ti também, que sim, acontece. Dependendo daquilo que realmente tu sofreste, não são coisas que a gente passa uma borracha e segue em frente. Não são. São coisas que a gente ressignifica. E ressignificar não significa que eu esqueci aquilo que aconteceu. Eu dei um novo significado para aquilo que aconteceu. Então, quando eu vejo muitas mulheres a se colocarem nessa posição de vítima, dá para identificar logo, que o problema não é o que aconteceu com ela. É o que ela tem feito com aquilo que aconteceu com ela. Então, quando eu vejo uma mulher a responsabilizar o pai, a mãe, o ex-marido ou o atual marido, sei lá, avós, o governo, a sociedade, por coisas que estão a acontecer com ela, por a forma como a vida dela está, eu penso e eu consigo identificar o quanto ela está presa naquilo que alguém a fez. Porque, atenção, todos nós, seres humanos, em algum momento, alguém fez alguma coisa que nos magoou. Nem que sejam os nossos colegas na escola que fizeram bullying. Eu, na minha altura, o bullying não tinha nome. A pessoa fazia troça de ti, gozava contigo à vontade, zombava da tua cara. E assim, tu tinhas que saber lidar com aquilo. Tu tinhas que saber lidar com aquilo. E a forma que eu aprendi a lidar com situações dessas nas escolas e das pessoas, porque hoje em dia, querendo ou não, a sociedade ela está mais evoluída. Eu digo evoluída entre aspas, porque há muita coisa na sociedade que infelizmente não evoluiu. Mas nós conseguimos hoje em dia dar nome às coisas e sabemos que podemos procurar terapia e fazer isso, fazer aquilo para sarar essas feridas emocionais que nós fomos tendo ao longo da vida, ao longo da nossa jornada. Mas na altura em que eu era criança, isso não existia. E mais, não é só na altura em que eu era criança, era a sociedade na qual eu fui criada. Por isso é que eu disse no início, dependendo de pessoa para pessoa, de situação para situação e da sociedade em que essa pessoa está inserida. Porque na sociedade onde eu estava inserida, era normal. E tu é que tinhas que aprender a lidar com isso. E a forma como eu aprendi a lidar com situações dessas era simplesmente não dando energia para aquilo. Não colocando foco naquilo. Não fazendo com que aquelas crianças que, enfim, faziam todos esses, enfim, zombamentos, nem sei como é que vocês chamam isso hoje em dia, não é? Sim, vamos chamar de bullying, que eu acho que é a palavra que todo mundo hoje em dia conhece, era simplesmente fazer com que eles sentissem que aquilo não me afetava. E realmente não deixar que aquilo me afetasse. Porque, nota bem, quando tu, mesmo num grupo de amigos ou coisas do gênero, quando alguém diz alguma coisa e tu ficas chateado porque a pessoa disse aquela coisa, normalmente nessas situações, o que acontece é que aquilo se intensifica mais, porque a pessoa viu que ela te atingiu. E se ela viu que tu foste atingida por aquilo e ela quer mesmo fazer-te, de certa forma, sentir mal, porque eu acho que no grupo de amigos também existe isso, óbvio que existe, mas não deveria existir, ok? Mas assim, há grupos de amigos que sem esses gozos, sem esses zombamentos, sem essas brincadeiras, nem é um grupo de amigos. Então, assim, depende muito de pessoa para pessoa e de situação para situação e da sociedade em que tu estás inserida. Então, o que eu aprendi a fazer foi simplesmente não deixar que aquelas coisas me afetassem, ou pelo menos não demonstrar à pessoa que aquilo me afetasse. E com o tempo, aquilo foi passando, foi perdendo força. Porque quanto mais tu alimentas aquilo, mais aquilo ganha força. E acreditem, fui muito
muito gozada na escola. Muito. Eu era assim, um esparguete de gente. Imaginem um esparguete de gente. Então, eu fui sim vítima. Eu fazia isso com outras pessoas? Óbvio que não. Nunca fez parte da minha essência fazer esse tipo de brincadeira com as pessoas. Sabem? Entre as minhas irmãs nós tínhamos uma brincadeira ou outra, uma coisinha ou outra. Mas assim, depois passou, sabem? Mas na escola, com outras pessoas que eu não conhecia, eu acho que como eu sofria muito isso, eu não fazia isso às outras pessoas. Então, o que eu quero que tu entendas é que muitas coisas que te aconteceram, hoje em dia, tu utilizares isso para justificar o teu comportamento, justificar o tu não fazeres certos tipos de coisas, é atrasar o teu processo de evolução. E se tu sentes que é uma ferida que está muito aberta, que é algo que tu ainda não conseguiste perdoar essas pessoas e seguir o baile, então sim, tu precisas de ajuda. Porque eu quando vejo muitas pessoas a dizerem, eu não consegui ser ninguém na vida, entre aspas, porque o meu pai ou porque a minha mãe fez isso. Porque eu não consegui ter melhores condições de fazer isso, fazer aquilo, ou de fazer este curso, ou de fazer aquele. Porque, gente, assim, de verdade, se tivesse que eu sentar e contar-vos tanta coisa que aconteceu na minha vida, vocês iam ficar chocados. Porque eu fui vítima de muita coisa. De muita coisa mesmo. E não só de pessoas estranhas, mas de pessoas perto, próximas a mim. Mas eu não guardo mágoa dessas pessoas. De verdade, eu não guardo mágoa dessas pessoas. Principalmente porque algumas delas eu sei que elas estavam a fazer o melhor que elas podiam, sem saber que aquilo não era o melhor para mim, de certa forma. Então, assim, eu já passei por muita situação. De verdade, já passei por muita situação. E se eu tivesse que, de certa forma, colocar isso como desculpa na minha vida e ter essa mentalidade de vítima, de o meu pai fez isso, a minha mãe fez aquilo, a minha vida seria muito miserável. Muito miserável. E eu tenho consciência também, e eu acho que é por isso que eu também perdoei e sigo o baile. Porque de verdade, eu penso, se eu já passei por tanta coisa, imagina os meus pais. Imagina o pai dos meus pais, os pais dos meus pais. Nossa, gente, historicamente é muita coisa. É muita coisa. E cada um de nós dá aquilo que tem para dar. Então, meu amor, se a pessoa ela te magoou, ela deu-te aquilo que ela tinha para dar. O que me importa, de facto, não é o que ela fez. É o que tu neste momento tens para dar. Se tu só tens para dar mágoa, rancor, reclamação, tu precisas mudar isso, porque ainda dá tempo de mudar isso. Caso contrário, tu vais estar a passar isso para a próxima geração, para os teus filhos, para os teus netos. E se eles não souberem também ressignificar, cortar esse cordão umbilical de alguma forma, nós nunca vamos ter uma sociedade melhor do que nós temos. Nós nunca vamos ter mulheres mais fortes, mais capazes, mais dispostas, porque elas estão a carregar mágoas e feridas de todos os seus antepassados. E atenção, eu não estou a querer dizer aqui que eu sou a perfeita, que eu tenho tudo muito bem resolvido na minha vida. Nada disso. Nada disso. Nós somos como se fosse uma cebola. Sabes? E a cada fase de evolução, digamos assim, nós vamos retirando uma camada. Vamos retirando uma camada até que fique só aquela essência. Até que fique só aquela parte mais pura, mais limpa, que não teve toda essa carga, toda essa sujidade do exterior, sabes? Só que nós precisamos nos permitir passar por esse processo. Então, essa mentalidade que tu tens de te vitimizares, tu precisas superar isso. Tu precisas deixar isso para trás. Tu precisas te permitir evoluir e ser uma pessoa melhor. Pensa comigo.
eu tenho este copo d'água. Imagina, não é? Eu não tenho aqui, enfim, as coisas para fazer este experimento contigo. Mas imagina que eu coloco barro, terra, enfim, neste copo d'água. Imagina que eu faço isso. Então, eu tenho este copo d'água, ele está cheio, eu coloquei terra. Como podes imaginar, ele vai ficar completamente sujo de terra, certo? Se eu pego neste copo e eu verto para outro recipiente, ele não vai um líquido puro e limpo. Ele vai com todo a sua sujidade. Ele vai passar para outro. E se desse outro eu volto a verter para o outro copo, também vai com uma certa sujidade. Certo? Então, vai passando de copo em copo, mas sempre vai ter ali o seu vestígio dessa sujidade, dessa impureza, desses vestígios mesmo. Agora, se eu pego nesse copo, tá cheio de terra, todo sujo e tal, e eu penso, eu vou precisar transbordar esse copo para outro copo. Mas antes, deixa-me pegar aqui uma água limpa, uma água pura, ou colocar mesmo por baixo de uma torneira e deixar a água escorrer. Vocês experimentem fazer isso em casa, se vocês quiserem. Se vocês deixarem a água, encher o copo suficiente para ele ir transbordando, o que vai acontecer é que vai chegar um momento em que quase toda a terra vai sair, porque de tanto a água transbordar, aqueles pedacinhos, não é, de terra, ele vai saindo, até que a água fique o mais limpa possível. E aí sim, quando eu for transbordar para os outros copos, não vai passar quase nada e vai passar um líquido muito mais puro. O que eu quero te dizer com este exemplo? Aquilo que te fizeram é como se fosse essa sujidade que colocaram. Magoou-te, deixou-te ferida, deixou-te com essas mágoas, essas sequelas e está tudo bem. Eu não estou a dizer que está tudo bem terem feito isso, mas tudo bem teres passado por isso. Aconteceu, passado, não podemos mudar o passado. O que nós podemos mudar é o futuro. Então, tu, na qualidade desse copo, tu podes escolher transbordar a tua sujidade para os teus filhos, para os teus netos, para as outras pessoas, ou tu podes escolher ir à fonte, não é? No caso, o exemplo da fonte é que foi uma torneira, limpar o máximo que tu conseguires essa impureza e aí sim ir transbordando na vida de outras pessoas. E quando tu agarras nessa tua mentalidade de vítima e superas isso, superas essa tua mentalidade de vítima, deixas esse vitimismo para trás, aceitas que isto me aconteceu, mas o que é que eu vou fazer com isto a partir daí? Como é que eu quero lidar com isto? Que história eu quero contar a partir de agora em diante? Isso é que vai importar. É esse o momento em que tu escolheste limpar a tua água. É este momento que tu escolheste que tu não vais transbordar toda a sujeira que verteram em ti nas outras pessoas. Isso é a superação de uma mentalidade de vitimismo. Uma mentalidade de vítima. É assim que se supera uma mentalidade de vítima. Mas, Taido, como é que eu faço isso na prática? Primeiro ponto, que eu vou falar sempre, vou trazer aqui sempre. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Sabe? Perguntares-te, fazeres perguntas difíceis, tentares entender. Nossa, não, mas por que eu ajo assim? Nossa, mas por que eu culpo essas pessoas? Porque isso vai te trazer muita clareza. Mesmo de certos comportamentos, certos pensamentos, certos hábitos, atitudes, postura que tu tens em relação a ti, em relação às outras pessoas. É isso que vai fazer com que tu consigas evoluir desse caos todo que tu foste obrigada a passar a viver para uma versão muito melhor de ti. Porque essa coisa de alcançar uma melhor versão de ti mesma tem muito a ver com desenvolver uma nova visão sobre ti mesma. Desenvolver uma nova visão sobre aquilo que as pessoas te fizeram. Desenvolver uma nova visão sobre as pessoas ao teu redor. E isso inclui as pessoas que te fizeram mal. Uma coisa que mudou muito a minha vida foi quando eu comecei a fazer essa reflexão de pensar, nossa, eu passei tanta coisa. Mas eu não era nascida quando os meus pais
tinham a idade que eu tenho e que passaram por coisas que eu não faço a mínima ideia por que coisas eles passaram. Então, se eu já passei por muita coisa, quanto mais eles não passaram? E se nós só damos às pessoas aquilo que nós temos, se nós somos as nossas memórias, e se eu sou guiada pelas memórias que eu construí ao longo da minha vida, fizeram muito mais a eles. Eles construíram umas memórias bem complicadas e eles passaram aquilo que eles sabiam. Quando eu entendi isso, minha vida mudou, de verdade. Porque eu entendi que eles estavam a fazer o melhor que eles podiam com aquilo que eles sabiam. Ai, Edu, mas aquilo não era melhor. Para ti, não. Para eles, sim. É aquilo que eles sabiam. É aquilo que eles sabiam. Ah, mas eu fui muito espancada, eu fui muito isso, eu fui muito aquilo. Aquilo que eles sabiam. Ah, mas eu sofri muitos abusos. Perdoa. Perdoa. Porque quem está a carregar essa mágoa és tu. Quem está a carregar essa bagagem nas costas és tu. E eu sei que tu podes estar a pensar, é fácil dizer isso. Mas na prática não é tão fácil assim. Eu entendo. Mas a escolha é tua. Também é fácil ficar nessa posição de vítima e não assumir a tua responsabilidade de mudar a tua realidade e sair dessa. Também é mais fácil do que enfrentar a tua dor, passar por ela, ter que retirar mesmo, quase como se fosse uma cobra fazer a mudança de pele. É um processo doloroso também para ela, eu acredito que seja, não é? Mas é necessário. Queres crescer como pessoa, como profissional ou não queres? Queres ter maturidade e ser uma mulher adulta, madura ou não queres? Também é uma escolha tua. Como eu te disse, eu não quero saber o que te fizeram. Eu quero saber o que tu fazes com aquilo que te fizeram. O que tu fazes a partir desse momento. Putz, sofri muito. Muito. Mas eu agora sou uma adulta. O que eu escolho fazer? Que história eu escolho contar? Escolho continuar a contar a história de que fizeram isso, fizeram aquilo, e por causa deles é que eu não consigo, que eu não sou hoje ninguém, que papapá, que... Ou eu escolho superar tudo isso e contar uma história diferente às outras pessoas. Contar o que me fizeram e o que eu me tornei a partir daquilo que me fizeram. Epá, eu não sei quanto a ti, mas eu prefiro a segunda opção. E se tu pensas que a minha vida foi fácil, não foi. E eu sou sincera, há muita coisa que eu não conto, não nesse momento, pode ser que no futuro eu venha a contar, porque envolvem outras pessoas. E como eu já disse, eu escolhi essa vida de exposição na internet. As outras pessoas não. E eu não vou arrastar ninguém para esse meio, essa exposição. Até porque, como eu disse, eu já perdoei muitas coisas e eu não me convém e não me interessa mesmo a desenterrar coisas que já está resolvido, percebes? E, mas já está resolvido, podias falar sobre isso. Eu falo sobre isso de uma forma aberta e tranquila. No entanto, eu preciso de proteger a individualidade das outras pessoas. Mas as pessoas não souberam te proteger na altura. E eu não sou a pessoa que concorda com o pagar na mesma moeda. Eu não sou a pessoa que concorda com o dar o troco. Eu não sou essa pessoa. E se eu não sou essa pessoa, eu não faço isso. O que eu quero que tu entendas eu não sei o que é que tu passaste. Eu não sei quem tu és. E provavelmente tu passaste por coisas que eu nem sequer saberia passar. É a tua história. O que eu quero saber o que é que tu vais fazer com isso a partir de agora. O que é que tu vais fazer com isso a partir de agora? Vais escolher continuar a te vitimizar ou tu vais escolher ser a protagonista nessa tua história? E tudo bem, eu fui vítima, mas eu superei. Eu fui vítima, mas a partir desse limão, eu fiz a minha limonada. É conseguirmos tirar algo de bom no meio de tanta coisa má que nos aconteceu. E a história está repleta de pessoas que fizeram isso. Essas pessoas contam suas histórias, escrevem livros,
dão palestras. Então, assim, o que não falta é inspiração. E tu, neste momento, que eu vou falar agora pode parecer a coisa mais estúpida do mundo, mas é de facto aquilo que eu acredito. Tu, neste momento, podes estar a esconder-te por detrás do teu vitimismo de uma história que poderia mudar a vida de outras pessoas. Nesse momento, tu podes ter passado por alguma coisa que é quase que com um propósito e uma missão de vida, tu te curares daquilo para conseguires que outras pessoas, através de ti, se curem também. E tu estás a escolher continuar com essa mentalidade de vítima. E essa mentalidade de vítima não te vai levar onde tu queres chegar. Não vai. Não vai, de verdade. O que eu estou a dizer é algo que eu tenho certeza. Não vai. Eu sei que não vai. Eu conheço pessoas que já estão na idade para terem perdoado, para terem largado e terem transformado a vida, e elas simplesmente não conseguem porque elas estão muito presas em utilizar isso como justificação para tudo de errado que aconteceu na vida delas. Imagina pessoas de 50 anos que ainda se lembram de algo que lhe fizeram aos 10 anos e que culpabilizam isso pela vida delas não ter sido da forma que elas imaginavam que elas gostariam que fosse. É grave. É gravíssimo. E tu, de verdade, eu não quero que tu sigas pelo mesmo caminho. Eu não quero que tu continues a utilizar isso como desculpa e daqui a 20 anos isso ainda seja uma muleta para ti. Eu não quero. A verdade é que podem ter-te feito muitas coisas no passado. Mas como adulta, é responsabilidade tua e apenas tua mudar a situação. É responsabilidade tua fazer diferente. É responsabilidade tua curares-te e procurares ajuda, se for o caso, para que tu consigas transformar a tua vida. O que eu quero, de facto, que tu entendas com este episódio do Sonhar Sem Limites podcast é que sim, em muitos momentos tu foste vítima, mas neste exato momento tu não és mais vítima. Tu estás a te vitimizar. O que, de facto, tu precisas entender é que, feliz ou infelizmente, não, depende do ponto de vista, depende de quem tu és, assim, depende de muita coisa. Essas coisas aconteceram-te no passado. Aconteceram. Mas cabe a ti mudar o curso das coisas. Porque enquanto tu continuares a utilizar essas coisas que te fizeram como uma muleta para não transformares a tua vida, tu estás a arranjar uma justificação para não ser adulta, arranjar uma justificação para terciarizar a responsabilidade sobre a tua vida e estás a te colocar numa situação de não conquistar aquilo que tu gostarias de conquistar, não conquistar aquilo que tu achas que tu de facto mereces da tua vida, simplesmente porque tu estás a te vitimizar. Não porque tu és vítima, mas porque tu estás com uma mentalidade de vítima. Enquanto não mudares isso, nada na tua vida vai mudar. Os anos vão se passar e tu vais continuar exatamente na mesma situação. Por isso é que eu te digo, tu, neste momento, depois de tornares adulta, de tudo que as pessoas te fizeram, tu não és mais vítima. Tu estás a te vitimizar. E tu precisas superar isso. Como é que eu supero isso, Edu? Pedindo perdão a ti, às pessoas que te fizeram alguma coisa, perdoando de facto. Liberta esse perdão para essas pessoas. Trabalha muito o teu autoconhecimento para que tu consigas limpar toda essa mágoa, toda essa raiva, toda essa frustração que tu tens de ti, dessas pessoas, do mundo, e que tu consigas de facto evoluir e conseguir construir uma nova vida para ti. Tu precisas mudar também muito a forma como tu te vês, a forma como tu vês as pessoas, essa visão de ti, do mundo, das pessoas. Só assim é que tu de facto vais conseguir construir uma vida melhor para ti. Só de facto assim é que tu vais conseguir superar esse vitimismo e se tornar de facto uma protagonista da tua vida. Se tu assistires os filmes, da Disney, da Marvel, dos super-heróis, muitos, tu vais reparar que todos eles tiveram uma jornada de sofrimento, mas que chega a um ponto em que eles tomam a decisão de
não ficar presos naquele sofrimento e utilizar aquilo por qual eles passaram para fazer algo de bom no mundo. E é aí que eles se tornam os super-heróis. E é isso que tu tens que fazer. Para que tu te tornes a protagonista da tua vida, porque o filme que está a acontecer é a tua vida, certo? Então, até agora, o que tu tens sido nesse filme? A sofrida? A vítima? A que todo mundo fez alguma coisa? Ou a protagonista da história? A que superou? A que conta uma nova história? A que utilizou tudo que aconteceu como combustível para ela chegar mais longe? Quem és tu nesse momento? Será que tu és a vítima ou tu estás a te vitimizar? Estela, espero que tu tenhas gostado desse episódio do podcast. Se tu gostaste deste episódio e se alguma coisa bateu, ou até se tu, enfim, discordas de alguma coisa, bora conversar. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, de facto, qual é a tua opinião sobre esse assunto. Quero saber quem tu és, o que é que tu achaste deste episódio. Vamos, de facto, tentar tornar esse podcast um diálogo, ok? Partilha comigo a tua visão, a tua opinião, que eu vou ficar muito feliz. Se tu souberes de uma amiga que precisa de ouvir esse episódio do podcast, porque é uma amiga que tu sabes que ela está muito presa no vitimismo, nessa mentalidade de vítima, envia este episódio do Sonhar Sem Limites podcast para ela. Só envia. Amiga, ouvi esse podcast aqui, ouve também. Gostei muito. Ponto. E assim tu vais não só estar a ser um agente de transformação na vida dela, como tu vais estar a fazer com que o podcast ele chegue a mais e mais e mais pessoas. E isso para nós aqui é fundamental, ok? E se tu ainda não deste 5 estrelas, o que é que tu estás à espera? Faz isso, que isso faz com que o podcast seja ranqueado melhor, chegue a mais pessoas e que o nosso tamanho, obviamente, aumente cada vez mais e mais e mais. Estrela, de coração, espero que tu não tenhas ficado chateado com este episódio do podcast, que as minhas intenções foram as melhores possíveis, embora eu saiba que de boas intenções o inferno está cheio, as minhas foram as melhores possíveis, tá? Então, espero que tenhas gostado desse episódio e a gente se vê no próximo episódio. Beijo!